Olá pessoal, vamos continuar de onde paramos. Na última aula, no último trecho, estudamos o BNCC e vamos finalizar a última parte aqui, o último capítulo dessa introdução, da parte 1 da BNCC, ok? Vamos lá. Legitimada pelo Pacto Interfederativo, nos termos da lei tal, a BNCC, vamos lá, primeira coisa, questão, tá? Quando identifica assim é bom a gente lembrar. A BNCC é legitimada por quê? Pelo Pacto Interfederativo, ok? Mas vamos continuar. A BNCC depende do adequado funcionamento de quê? Mais questão. Do regime de colaboração para alcançar seus objetivos. Então, se falar assim, para alcançar seus objetivos, a BNCC depende do adequado funcionamento do ou da regime de colaboração. O outro, nos termos da Lei 13.005 de 2014, que promulgou a PNE, a BNCC é legitimada pelo Pacto Interfederativo, ok? Então, vamos lá. Sua formulação, sob coordenação do MEC, da BNCC, contou com a participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Depois de ampla consulta à comunidade educacional e à sociedade, conforme consta da apresentação do presente documento. Então, na apresentação aqui já falou sobre a pesquisa, o momento que foi dado para a consulta da sociedade, a comunidade educacional. Então, essa base foi desenvolvida também de forma colaborativa entre municípios, estados e Distrito Federal, para que se concretizasse. Com a homologação da BNCC, com a BNCC de fato, as redes de ensino e escolas particulares terão diante de si a tarefa de construir currículos, ou também adequá-los, com base nas aprendizagens essenciais. Novamente, tem que grifar isso aqui para vocês não esquecerem. Aprendizagens essenciais. Qual a palavra-chave da BNCC? Aprendizagens essenciais. Qual a outra? Educação integral. Aprendizagens essenciais estabelecidas na BNCC. Passando assim do plano normativo propositivo, ou seja, antes a ideia da BNCC era somente um plano que daria normas e proposições para organizar o trabalho. Então, para que essas aprendizagens essenciais sejam alcançadas, escolas e sistemas devem construir um currículo com base nessas aprendizagens para sair do plano de normas apenas e ir para onde? Para o plano da ação e da gestão curricular, que envolve todo o conjunto de decisões e ações definidoras do currículo e de sua dinâmica. Sair das normas, do papel e do simples plano e concretizar um plano de ação e de gestão que caminhe alinhado com decisões curriculares focadas na aprendizagem de todos os estudantes. Vamos lá, para a última página dessa primeira parte de introdução. Embora a implementação seja prerrogativa dos sistemas e das redes de ensino, ou seja, fazer essa mudança agora, de imediato, embora nós saibamos que a BNCC é obrigatória. Embora essa implementação assim seja uma prerrogativa, que quem vai decidir sobre isso são os sistemas de redes, a dimensão e a complexidade dessa tarefa vai exigir que a União, Estados, Distrito Federal e município somem esforços. E de que forma que esses esforços se dão entre União, Estados, Distrito Federal e municípios? A soma das forças, a soma dos esforços de União, Estado, Distrito Federal e municípios é o quê? Regime de colaboração, ok? O que é regime de colaboração? A soma das forças entre União, Estado, Distrito Federal e municípios. Nesse regime de colaboração, as responsabilidades dos entes federados serão diferentes. Diferentes por quê? Cada um vai ter sua função no seu âmbito e na sua área de autonomia. Mas também são responsabilidades complementares.
uma completa a outra para que tudo se torne igual. Então, todos são importantes. Se um faltar, não fica completo. E a União, que seria o governo federal, continuará a exercer seu papel de coordenação do processo e de correção das desigualdades. Então, cada ente federado, Distrito Federal, estados e municípios terão tarefas diferentes e cada tarefa vai completar a tarefa do outro. Todos são necessários, mas cabe ainda ao governo federal, à União, coordenar esse processo de implementação e corrigir as desigualdades que possam surgir, desigualdades oriundas desse processo. Vamos falar agora das responsabilidades da União, ok? A primeira tarefa de responsabilidade direta da União será a revisão da formação inicial e continuada dos professores para alinhá-las à BNCC. A ação nacional será crucial nessa iniciativa, já que se trata da esfera que responde pela regulação do ensino superior, nível do qual se prepara grande parte desses profissionais. Diante das evidências sobre a relevância dos professores e demais membros da equipe escolar para o sucesso dos alunos, essa é uma ação fundamental para a implementação eficaz da BNCC. Ou seja, a tarefa principal, a primeira tarefa de responsabilidade da União será quanto à formação iniciais dos professores, para que essa formação deles esteja alinhada, esteja junto, na mesma linha, na mesma direção da BNCC. Porque não adianta ter-se uma proposta inovadora, contemporânea, contextual e assim ousada, né, visionária como a BNCC, se a visão dos educadores que concretizam o currículo na sala de aula não estiver alinhada a essa visão da BNCC. Então a primeira tarefa da União é alinhar a formação dos professores à visão da BNCC. Até porque quem é responsável pela formação, pela educação superior no país é a União, é o governo federal. Então, é no ensino superior que a maioria dos profissionais professores se formam nos cursos de licenciatura. Então, por isso, é uma ação que precisa partir dele. Diante dessa, assim, da relevância do papel dos professores e de todos os funcionários, de todos os membros da comunidade escolar, tem-se a ideia de que essa formação e capacitação, esse trabalho vai culminar no sucesso dos alunos. O aluno vai ter sucesso quando professores, quando escola, quando todos os profissionais estiverem envolvidos com essa visão da BNCC. E essa tarefa que nós acabamos de falar da formação, é uma ação fundamental para a implementação eficaz da BNCC. Então pode ser implementada, mas para que seja implementada de forma eficaz, é preciso preocupar-se com essa formação e com o alinhamento da visão dos profissionais à visão da BNCC. O que é uma implementação eficaz? Vamos lá. Não sei se eu já falei em aula anterior, mas se eu não falei, eu falo agora, e se já falei, ouça novamente. A diferença do eficiente por eficaz. O eficiente faz, organiza para que tudo aconteça. O eficaz organiza tudo e faz com que as coisas aconteçam. De uma forma mais simples, o que é eficiência? Fazer o que deve ser feito, ok? Eficiência, fazer o que deve ser feito. Eficácia, fazer o que deve ser feito, bem feito. Ou seja, não só fazer, mas fazer bem feito, ir além e superar as expectativas. Então, para que a implementação da BNCC logre êxito, a gente não deve se contentar com a implementação eficiente. A gente não deve se contentar com a implementação eficiente, mas sim eficaz, que vá além do básico e contemple algo a mais e forneça aos alunos aprendizagens essenciais de fato, que estimulem e que elevem eles aos mais elevados níveis de aprendizagem, ok? Continuando. Compete ainda à União, como anteriormente anunciado, promover e coordenar ações e políticas em âmbito federal, estadual e municipal referentes à avaliação, à elaboração de materiais pedagógicos e aos critérios para a oferta de infraestrutura adequada para o plano de desenvolvimento da educação.
a implementação da BNCC deve estar alinhada também a um conjunto de políticas que dialoguem com sua implementação, como material didático, infraestrutura das instituições, critérios de avaliação, porque se haverá uma nova base, também é preciso que haja também seja repensados os critérios das avaliações externas, dos processos de avaliação. Então é a União que cabe também todo esse processo de direcionamento de políticas com estados e municípios e Distrito Federal para que sejam analisados os critérios de avaliação, infraestrutura adequada e todos as dinâmicas e dimensões da escola que permitem a correta e eficaz implementação da BNCC. Continuando. Por se constituir em uma política nacional, a implementação da BNCC requer ainda o monitoramento do MEC em colaboração com os organismos nacionais da área, que organismos são esses? CNE, CONSED e Undime. O que é CNE? O Conselho Nacional de Educação, que delibera sobre as ações educativas no país. O CONSED é o Conselho Nacional de Secretários de Educação, que é o conselho que reúne os secretários de educação dos diferentes estados, os secretários de Estado de Educação. E o Undime é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, União Nacional, acho que ICN que é de nacional. União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, que englobam os secretários municipais de educação, ok? Do país inteiro. E o CONSED, os secretários de Estado de Educação. Em um país com a dimensão e a desigualdade do Brasil, a permanência e a sustentabilidade de um projeto como a BNCC dependem da criação e do fortalecimento de instâncias técnico-pedagógicas nas redes de ensino, priorizando aqueles com menores recursos, tanto técnicos quanto financeiros. Essa função deverá ser executada pelo MEC, em parceria com o CONSED e com a Undime, respeitando a autonomia dos entes federados. Então, num país tão desigual e tão dinâmico, tão assim grande como o Brasil, a implementação da BNCC requer um monitoramento assim, muito pontual. Por quê? É preciso que os municípios e estados tenham uma equipe técnica, uma equipe pedagógica e que tenha um suporte, uma estrutura que dê suporte à implementação de uma proposta tão grandiosa quanto a BNCC. E é por isso que o MEC, CONSED e o Undime estarão em parceria nesse monitoramento das redes para dar suporte àquelas que precisam de apoio financeiro e principalmente apoio humano em recursos técnico-pedagógicos para que a BNCC seja implantada e, de certa forma, priorizando aquelas redes e municípios que têm menor capacidade técnico-administrativa e pedagógica para a implementação da BNCC. Finalizando, a atuação do MEC, além do apoio técnico e financeiro, deve incluir também o fomento a inovações e disseminação de casos de sucesso, o apoio a experiências curriculares inovadoras, a criação de oportunidades de acesso a conhecimentos e experiências de outros países e ainda o fomento e estímulos de pesquisa sobre currículos e temas afins. O que é fomento? Estímulo, impulsionar. Então, além de apoio técnico e apoio financeiro, o MEC deve também incentivar e estimular inovações e o compartilhamento, disseminar, divulgar casos de sucesso da implementação da BNCC para que outros sistemas conheçam, vejam e possam também adequar a sua realidade a essas experiências exitosas. Deve também dar apoio a experiências inovadoras acerca da implementação da BNCC e da reelaboração e criação dos diferentes currículos de uma forma que os municípios que estejam construindo ou adequando seu currículo possam conhecer experiências inovadoras na elaboração dos currículos. Também criar oportunidades de acesso e conhecer experiências de outros países. Criar formas de análise, verificação e compartilhamento dessas informações. E
incentivar estudos sobre currículos e pesquisas relacionados a esse tema nas universidades, centros de pesquisa e nas próprios sistemas e instituições gestoras dos sistemas de ensino, ok? Tudo isso para que a União forneça meios para que os entes federados, municípios, estados e Distrito Federal consigam implementar o currículo de forma eficaz, que o currículo e sua implementação, a adequação dos currículos dos sistemas venham atender de fato as necessidades de aprendizagem dos alunos, contemplando aprendizagens essenciais que os mesmos devem ter durante seu processo de aprendizagem, ok? Finalizamos a introdução da BNCC, por enquanto é só, um grande abraço e até mais, pessoal!